Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É muito bom a gente estar aqui reunido na casa do Senhor, mais uma vez. É sempre motivo de alegria, como diz a palavra, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês estão alegres? Nós estamos alegres também. Domingo é o dia do Senhor, então já a gente acorda com uma atmosfera diferente, né? Hoje é o dia do Senhor, domingo é o dia que o Senhor separou para o seu povo se reunir em toda a face da terra e adorá-lo e cultuá-lo. E é tão bom a gente saber, né, que tem diversos países na terra se reunindo hoje pela manhã ou à noite para ir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor. E hoje a gente vai prestar aqui nesse culto público, um culto agradável ao nosso Deus, amém? O nosso resultado da semana toda, do nosso culto individual, do nosso culto particular, do nosso culto secreto, na nossa semana ao Senhor. Hoje é o resultado da gente entregar ao Senhor, nesse culto público, toda a nossa gratidão, a nossa adoração. Então, que a gente esteja aqui realmente, meus irmãos, com o nosso coração disposto e disponível para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que tem sido misericordioso. Olha o que diz o Salmo 117. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura só hoje? Não, dura para sempre, aleluia, porque o Senhor já renovou sobre nós hoje as suas misericórdias, mesmo não sendo merecedores, meus irmãos, nós estamos aqui, respirando, vivos, por conta somente do amor e da grande misericórdia do nosso Deus, amém? Coloque-se em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos agora entregar esse momento ao Senhor, que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio, nos nossos corações, trazendo alegria, restaurando a força aos que estão cansados, reanimando os que estão desanimados. É só o primeiro mês desse ano que está terminando amanhã, né? Então, que a gente possa ser grato ao Senhor, porque já passamos por janeiro e voou, né? Que a gente possa então adorar esse Deus, exaltar o nome desse Deus tão maravilhoso que tem sido fiel nas nossas vidas diariamente, nos dado tudo aquilo que nós precisamos e derramado perdão e graça sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores. Amém? Feche seus olhos, diga ao Senhor algumas palavras, palavras de amor, palavras de gratidão. Diga ao Senhor o quanto você o ama, o adora, quanto você é grato. Diga ao Senhor, Ele está aqui aquele que pode operar milagres nas nossas vidas, aquele que está aqui para transformar os nossos corações, para mudar a nossa mentalidade. Adore o Senhor através dessas palavras, deixe o seu coração transbordar. Ó Deus, nós somos tão gratos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, nós somos tão gratos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como família da fé. Obrigada, Pai, porque somos chamados Teu povo, somos chamados filhos Teus, somos parte da Tua família, adotados, ó Pai, na família do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos chamou um dia, o Senhor veio a nós e derramou sobre nós o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós somos tão gratos a Ti, ó Pai. Ouve agora, Senhor, as palavras de gratidão do coração dos meus irmãos, a adoração que prestamos a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, seja exaltado, seja glorificado, seja adorado nesse dia por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, Pai, aceitando a nossa adoração agora através dos louvores. Obrigada, Deus, porque nós podemos entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Muito obrigada. Entregamos ao Senhor e pedimos a Tua presença aqui no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem, me ocorreu agora uma coisa. Os irmãos conhecem aquela musiquinha? Tu és bem-vindo aqui? Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vamos só com as nossas vozes, se vocês se lembram desse louvor, invocando a presença de Deus no nosso meio e dizendo o quanto Ele é digno. Mesmo se a gente não tivesse nenhum instrumento aqui, meus irmãos, a gente teria as nossas vozes.
Então, que a gente possa entregar. Quem sabe pode cantar? Somente as vozes? Tenorzão aí, Tuti. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Deleita-te entre nós. Diga ao Senhor se você sabe. Te reverenciamos, Cordeiro Imaculado. Derrama mais porções de ti e enche-nos de amor. Te reverenciamos, Deus, o grande eu sou. Lembraram? Diga ao Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Deleita-te entre nós. Reverencia aquele que é digno. Te reverenciamos, Cordeiro Imaculado. Derrama mais porções de ti e enche-nos de amor. Reverencia. Te reverenciamos, Deus, o grande eu sou. Amém. Canto congregacional. Quando o povo de Deus canta junto, todos juntos, nós e vocês, adorando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Louve ao Senhor com tudo que você tem, suas palmas, seu coração, sua voz. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. E como igreja, estamos aqui reunidos no nome poderoso de Jesus. Tua igreja, tua igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor.
nosso louvor, o nosso louvor, nosso louvor, todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Quando nós aplaudimos a Jesus. Amém? Bastante alegria esse, hein? Tem uma musiquinha das crianças que fala assim: a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz com seu corpo de louvor. Bem alegre, vamos cantar esse próximo hino, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde. Igual não há na terra. Aleluia, Jesus. Obrigada por és o nosso abrigo, Pai. Nosso castelo forte. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Aleluia por isso. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, e junto conosco Ele triunfa na batalha. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que
É nele que nós temos abrigo, Ele é o nosso castelo forte, amém? Te agradeço, meu
última canção que a gente vai cantar, Caminho no Deserto, vai dizer que está aqui aquele que é poderoso. Você crê que está aqui aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede? Está aqui aquele que é capaz de curar, você crê? Aquele que é capaz de transformar as nossas mentes, os nossos corações, transformar o nosso ódio em amor, a nossa falta de perdão em perdão abundante. Está aqui aquele que pode transformar as nossas vidas, mudar os nossos destinos. Está aqui aquele que pode fazer todas as coisas, e o nome dele é Jesus. Ele pode curar as feridas da alma, ele pode te libertar dos vícios, ele pode fazer o solitário habitar no meio de família e amigos. Você crê que está aqui Jesus, aquele que pode todas as coisas? Amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. As lágrimas restauram os corações, tu és a resposta, Jesus.
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aplauda Jesus. Está aqui aquele que pode operar tudo aquilo que cantamos agora. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Nós acabamos de cantar e daqui a pouco nós vamos cantar novamente o refrão desta canção. E há muitos pedidos de oração, muita gente precisando. E especialmente nesta hora, eu gostaria que nós orássemos pelo sobrinho da Jane, o Igor, que tem 2 anos, está na UTI, com hemorragia digestiva e vai fazer um exame agora pela manhã, está vomitando demais, evacuando sangue. Então nós precisamos orar. Vamos fazer isso? Jane, você pode vir aqui à frente para que a igreja possa estender as mãos em seu favor, mas também em direção ao Igor. Mas também não vamos deixar de orar por outros irmãos. Nesta semana eu enviei pedido de oração pela vida do Marco, esposo da Alessandra, que agora eles moram no interior. O Marco está numa situação bastante séria, né, com os seus rins prejudicados. Então precisa de fato do milagre do nosso Deus. E a Alessandra, mulher de fé, e pede e clama ao Senhor que reverta esta situação do Marco. Então vamos orar pelo Marco, vamos clamar ao nome de Jesus. Também o Moacir, presbítero Moacir, acabou de mandar mensagem. Também pedimos oração por ele nessa semana, por ele e sua família. E toda a família foi diagnosticada com Covid, positivada. Então vamos orar pelas meninas, Moacir, Isadora, Sueli, Teodora, Valentina, as crianças. Vamos pedir que Deus intervenha. E se você tem algum pedido de oração específico que quer colocar diante de Deus, queria te convidar a se aproximar aqui da Jane, para nós estendermos as suas mãos em direção a você e pedirmos que Deus abençoe, cuide, cure, ministre salvação, renovação no nome de Jesus. Se você tem algum pedido específico, muito especial, não importa a gravidade, se é saúde, se é emocional, se é financeiro, o que for, mas se você tem algo para clamar ao nome de Deus, eu queria te convidar a vir aqui em direção à nossa irmã, para que a igreja possa estender as suas mãos, e nós vamos fazer isso no nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que o presbítero Valdir viesse aqui orar ao Senhor nesse momento, clamar ao nome de Jesus, especialmente pelo Igor, também pelo Marco, pelo Moacir e pelos irmãos que clamam a intervenção do Senhor. Você pode estender as suas mãos em direção aos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui em culto a Ti, ó Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos unimos agora em oração, ó Pai, em primeiro lugar para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
te agradecer pela chuva que caiu sobre a terra, te agradecer pelo pão nosso de cada dia, te agradecer pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, nós não temos outro a quem recorrer senão a Ti. Por isso agora, Pai, nós queremos entregar no Teu altar a vida dessas pessoas, esses pedidos que foram aqui declinados. Nos lembramos, ó Pai, do Igor. Visita agora aquela criança, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos em milagres, nós cantamos isso, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nada é impossível para Ti, nada é difícil para Ti. O Senhor mesmo nos disse: acaso algo difícil para mim? Acaso algo impossível para mim? Ó Deus, nós cremos em Ti, que possamos unir a nossa fé agora em nome de Jesus. Que o Senhor esteja ali visitando, dando sabedoria aos médicos, usa os médicos, usa a equipe de enfermeira ali naquele hospital, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, tocando na vida do Igor. Nos lembramos também da vida do Marco, Deus. A Alessandra está sofrendo tanto, ele está sofrendo tanto, a família sofrendo tanto. Tem misericórdia, alcance ele ali com a Tua boa mão. Nós cremos num Deus que opera milagres, faz milagres ali, ó Pai, abre as águas. Em nome de Jesus nós Te pedimos, visita ele ali também, ó Deus. Visita a família do presbítero Moacir, que o Senhor esteja ali com ele, com a Sueli, com as meninas. Ó Pai, que o Senhor esteja ali presente também, que eles possam, ó Deus, alcançar a Tua cura em nome de Jesus. Sabemos das dificuldades, das lutas que essa enfermidade traz, em especial, ó Pai, na parte física, na parte emocional. Que o Senhor esteja visitando, ó Deus. Opera ali também na vida do presbítero Moacir. Opera também na vida do Zé Ricardo, que está aqui, ó Pai. Nós entregamos a vida do Teu servo no Teu altar, da Núbia, de toda a família. Que o Senhor esteja abençoando o Teu filho de maneira grandiosa. Te pedimos também pelas nossas vidas, Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, operando milagres também. Abre portas de emprego, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Restaura relacionamentos, aumenta a nossa fé, ó Deus. Que o Senhor se faça aqui presente nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela equipe de louvor. Obrigado pela equipe, ó Pai, de diáconos, que sempre estão aqui presentes, abrindo a igreja. Que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los também. Obrigado pela vida do pastor Luiz André, do pastor Renato, do pastor Luizinho, do pastor Fernando, de cada membro. Obrigado por aqueles que nos visitam também nesta manhã. Que o Senhor esteja alcançando-os, ó Pai, com a Tua boa mão. Opera milagres, restaura, renova as forças, ressuscita sonhos, ó Pai. Nós estamos iniciando 2022 e tantas lutas já estamos passando, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor também esteja usando agora de maneira grandiosa a vida do pastor Luiz André na ministração da Tua palavra. Fica com o Teu servo. Muito obrigado por tudo. Este culto é a Ti, ó Pai. Nesse momento, nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos cantar novamente o coro da canção? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. As crianças, todas as crianças, venham aqui. Nós vamos orar por vocês, para que elas tenham um momento especial de culto ao Senhor. Bruna, é você, né? A Bruninha vai ficar com os nossos pequeninos, vai ministrar a palavra de Deus ao coração dos nossos pequenos.
Isso, venham aqui para a gente orar. Vamos orar pelas crianças, pedir a bênção do Senhor sobre eles. Pode subir, vem cá. Legal, vamos orar. Pode estender suas mãos de novo em direção aos nossos pequeninos. Obrigado, Senhor, pelas crianças que estão presentes. Obrigado porque elas, é dos lábios delas que sai o perfeito louvor. E nós pedimos que os corações delas, nesta hora, sejam como aquela terra fértil, terra boa, onde a semente vai ser lançada e esta semente vai produzir muitos frutos no coração dos nossos pequeninos, Senhor. Abençoe a Bruna, porque as palavras dela sejam palavras vindas do Senhor para o coração dos nossos pequeninos. E do mesmo jeito, Senhor, nós te pedimos que o Senhor também abençoe a nós, que estamos aqui no templo, os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, que todos nós sejamos agraciados com a Tua palavra, com a edificação da Tua palavra, com os desafios, ó Deus, revelados nas Sagradas Escrituras para o nosso coração. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem descer, podem acompanhar a Bruna, ali pela porta lateral. Que Deus abençoe vocês no culto infantil. Antes da gente abrir a palavra de Deus, nós estamos finalizando o primeiro mês do ano, e a partir agora do mês de fevereiro, outras atividades começam a retomar presencialmente e virtualmente. Então, gostaria de só relembrar os irmãos das atividades que nós teremos nesta semana. Então, quarta-feira, nós temos reunião de oração virtualmente, 100% virtual, conduzido pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então o link vai ser enviado aí no seu WhatsApp. Os que nos visitam, se vocês quiserem deixar o número do seu WhatsApp para que a gente possa se comunicar com vocês, vai ser muito legal, porque assim a gente tem uma comunicação semanalmente, pedidos de oração e assim por diante. Então, quarta-feira, a gente tem essa reunião de oração, 20 horas. No próximo sábado, nós temos culto da juventude, primeiro culto de 2022, aqui no templo. Então, todo mundo, todos os jovens, mais do que convidados, convocados. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós retomaremos as atividades de escola bíblica dominical. A escola bíblica que desde março de 2020 não se reúne em sua inteireza 100% presencial. A partir do próximo domingo, nós teremos escola bíblica 100% presencial às 10 horas da manhã. Então está todo mundo convidado, vai ser um encontro especial, uma retomada, onde a gente vai louvar a Deus, onde a gente vai ouvir um pouco da palavra e mostrar para os irmãos um pouco daquilo que o Ministério de Ensino da nossa igreja está propondo para a gente estudar a palavra nesse semestre. Então todo mundo convidado, e o culto voltando para o seu horário agora estabelecido como horário normal, às 18 horas, tá bom? Então o Conselho de Presbíteros esteve reunido esses dias e nós definimos que o horário de culto da nossa igreja é às 18 horas. Então todo mundo é convidado para as atividades que estão retomando na nossa igreja. Então próximo domingo, 10 horas da manhã, escola bíblica, e às 18 horas o culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Na versão que vou ler, é a que está sendo projetada, é a nova versão transformadora. Disse para os irmãos que esta versão tem encantado o meu coração por sua fidelidade ao texto bíblico e a sua facilidade de compreensão. A nossa igreja usou por muitos anos, oficialmente ainda usa oficialmente a versão revista e atualizada, mas é uma linguagem um pouco mais antiga
e assim dificulta alguns aspectos do entendimento no mundo contemporâneo como a gente vive. Então eu tenho lido, me encantado, gostado muito e tenho usado esta versão. Por isso, como alguns não têm essa versão fisicamente, vocês podem acompanhar ou baixar aí algum aplicativo, né? Aquele aplicativo YouVersion, ele tem essa versão gratuitamente para você baixar, tá bom? Se você vai também no site, a Bíblia Online, tem várias versões nesse site e uma que está disponível gratuitamente é a nova versão transformadora. Então tem muito material disponível e gratuitamente. Vamos lá, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Feche seus olhos de novo e coloque aí o seu coração diante do nosso Deus. Coloque também a minha vida, interceda por mim, para que a gente possa, de fato, extrair deste texto da palavra de Deus as suas verdades e que a palavra venha a alimentar os nossos corações na manhã de hoje. Senhor, nós estamos diante de Ti gratos por termos acesso à Tua palavra e recebermos esse convite maravilhoso deste sagrado texto, destas palavras que o Senhor proferiu alguns momentos antes da sua morte, alguns dias antes de sua ressurreição. Que bênção, ó Deus, é nos encontrarmos em Ti, é permanecermos em Jesus. E a minha oração, ó Deus, é que a Tua palavra alimente o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que todos nós sejamos edificados, que a gente possa ser, ó Deus, conduzido por Teu Santo Espírito neste momento tão singular do culto, esse momento tão especial do culto, que é esse momento onde focamos toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso corpo para refletir, ó Senhor, nas Tuas palavras. Por isso, Senhor, fale conosco
e que as tuas palavras permaneçam no nosso coração. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu não tenho feito muito, mas nesse ano fiz pelo menos 2 vezes uma interação com os irmãos durante a semana, pedindo que os irmãos me respondessem sobre algumas perguntas ou sobre o texto bíblico, como eu mandei ontem para os irmãos, pelo WhatsApp, perguntando o que esse texto da palavra ensina para você. O que esse texto, e o texto específico foi João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que esse texto fala ao coração? Eu gosto muito quando os irmãos de fato interagem, respondem, avaliam, pensam, permitem que Deus fale através da Bíblia para conduzir e a gente interagir nesse tempo que é tão único, o tempo onde a gente pode meditar na palavra de Deus. E foi muito interessante colher algumas destas respostas e perceber que os irmãos, quando ouvem estas palavras de Jesus, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ouvem de Jesus a chamada para frutificar, ouvem de Jesus a chamada para produzirem frutos, para serem bênção no mundo, para serem bênção na igreja, para olharem para o outro e não olharem tão somente para si, dizer assim: a minha vida tem como propósito abençoar outros, isto é, frutificar. E esse fruto, honrar a Jesus Cristo. É muito legal ver dos irmãos que quando leem este texto da palavra de Deus e permitem que Jesus fale através do texto da Bíblia e dizem assim: Jesus está me ensinando a aprofundar o meu relacionamento com Ele, para que eu possa me relacionar mais íntima e profundamente com o Senhor. Esta é a chamada que Deus falou ao coração dos irmãos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isto é, que o nosso relacionamento seja mais profundo, seja mais íntimo, seja mais legal. E é muito legal também a gente perceber que os irmãos ouviram de Jesus que permanecer em mim, para que Jesus permaneça em nós, é dar valor, o valor inestimável da comunhão que temos com o Senhor. A frutificação, a intimidade do relacionamento e o valor que a comunhão produzida por Jesus, enxertando-nos na videira verdadeira, faz com que a gente valorize a comunhão que temos com Deus e a comunhão que temos com os irmãos. É fato, meus irmãos, que este texto da palavra, ele tem algumas nuances que nós poderíamos trabalhar. Por exemplo, poderíamos trabalhar a partir desse texto sobre a oração, sobre a alegria, e vou mencionar sobre isso. Poderíamos tratar desse texto sobre como glorificar o nome de Deus. Poderíamos tratar nesse texto como sermos dependentes do Senhor, porque o texto diz: sem mim nada vocês podem fazer. Então, o que é ser dependente de Deus para de fato fazer algo para o Senhor? Mas olhando para tudo que esse texto pode nos oferecer, eu escolhi conversar com os irmãos sobre o tema que, a palavra que mais aparece, mais se repete neste texto, que é a palavra permanência, ou o verbo permanecer. Há um convite de Jesus para o nosso coração. Agora, se vocês observarem os 2 primeiros versículos, eles são fundamentais para a gente entender toda a sequência que Jesus está nos propondo. Vejam o que diz o texto. Jesus diz assim: primeiro, ele
ele se apresenta a partir de uma parábola, ele se apresenta a partir de uma imagem extremamente concreta, muito vívida, especialmente para os discípulos de sua época, para o público de sua época com quem Jesus estava conversando. Jesus está falando aqui com os seus discípulos. Então o texto diz: eu sou a videira verdadeira. Israel, no Antigo Testamento, Israel foi apresentada, uma das imagens que a Bíblia nos apresenta sobre Israel, o povo de Deus, é que Israel era a videira. Mas Jesus reintroduz esta imagem. Então, para os discípulos, havia um duplo sentido na compreensão do que era ser a videira, porque primeiramente, eles, ao ouvirem sobre a videira, entendiam sobre a compreensão do texto bíblico que Israel era a videira. Jesus está modificando, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira, e eu não sou qualquer videira, eu sou a verdadeira. Vocês, o texto diz, vocês são os ramos, e o Pai é o agricultor. Então aqui nós temos uma imagem bastante clara a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus e de quem somos nós. E aí o versículo 2 nos apresenta esta verdade que nós, como ramos, devemos estar enxertados na videira e produzir os objetivos da videira. Qual é o objetivo de uma videira? Qual é o objetivo de uma mangueira? Um pé de manga tem como objetivo produzir manga. Uma bananeira, o objetivo de uma bananeira é produzir bananas, não é produzir folha. Uma mangueira, que é uma árvore robusta, é uma árvore grande, ela produz sombra, mas não é o seu objetivo principal. O seu objetivo principal é produzir mangas. As folhas que estão na mangueira fazem parte, mas não é o seu objetivo principal. Então, Jesus está dizendo que nós, como ramos, estamos na videira para produzir fruto. E aí há uma interessante compreensão do versículo 2, que diz assim: todo ramo que, estando em mim, não produz fruto, ele corta. Eu fui olhar em várias versões e todas as versões traz o verbo cortar. Mas o termo grego traduzido por cortar é airo, que originalmente e essencialmente não é cortar, mas sim levantar. Puxa vida, por que os tradutores não fizeram todo ramo que não dá fruto, ele levanta e não corta? Porque para nós o verbo cortar dá esta ideia de tirar para fora. A natureza humana, via de regra, é conduzida para as suas vontades, para os seus desejos, logo para os nossos pecados. Essa é a tendência humana. A tendência de uma videira é conduzir os seus galhos para baixo. Mas para a videira produzir frutos, esses galhos precisam estar levantados. Não sei quantos de vocês já foram numa vide, já verificaram, já peregrinaram, já pegaram uvas. As uvas estão no alto. Mas a natureza de uma árvore desta videira é produzir ramos para baixo. Então, o agricultor, o viticultor, o lavrador precisa pegar esse galho que tem a tendência para baixo e colocá-lo para o alto. Geralmente é uma estrutura
estrutura que é feita para que os galhos dessa videira fiquem entrelaçados no alto, para que no alto produzam fruto. Então, o que Jesus está dizendo basicamente aqui é: os ramos que não dão fruto, Jesus levanta. Não é essa a ideia de cortar neste aspecto. Mas lá na frente no texto tem um aspecto do cortar, do ser queimado. Aqui não. Aqui a ideia é que o ramo que teve uma tendência, entre aspas, pecaminosa, Jesus limpa, ele levanta para que dê fruto. E os ramos que estão dando frutos, ele poda. Poda com qual sentido? Com o sentido de trazer mais vida àquele fruto e este produzir mais fruto ainda. Então, numa linguagem, vamos assim dizer, mais cristã, os ramos que não dão frutos, Jesus disciplina para que esses venham a florescer e a frutificar. E os ramos que estão dando fruto, Jesus poda para que dê mais fruto ainda. Então vejam o valor que Jesus está dizendo, porque vejam, o pressuposto é, no versículo 2, todo ramo que estando em mim. Estar em Cristo é fundamental para frutificar. Cristãos só são cristãos se estão em Cristo. Mas pastor, pode ter aqueles cristãos nominais, aqueles que frequentam a igreja, mas ainda não tiveram uma experiência real, eles não vão frutificar, eles não são cristãos. Eles estão no meio de cristãos, mas não são, nunca foram, e por não serem, não estão na videira. Eles estão próximos à videira, estão próximos de Jesus. Nós conhecemos gente desse jeito, que está bem perto de nós, que está perto de Cristo, está perto do Evangelho, mas não é crente, não é cristão, não teve uma experiência vital, revigoradora, transformadora, de pecados perdoados. Eles estão perto, mas não estão na videira. Então, Jesus está dizendo o quê? Estando nele, se a nossa tendência for, e ela é, de ir para baixo e se lamear, se contaminar com este mundo, Jesus vem e nos levanta. Nos levanta com qual finalidade? De frutificar. E aqueles que foram levantados e estão frutificando, ele poda. Com qual finalidade? Para dar mais fruto ainda. Isto é, todos os cristãos para Cristo têm um valor inestimável. Você tem um valor inestimável para Jesus, porque foi o sangue de Cristo que comprou a sua vida. Foi o sangue de Jesus que perdoou todos os seus pecados, todos os pecados do passado, todos os pecados do presente e todos os pecados que ainda cometeremos e nem sabemos quais são. Jesus já nos perdoou de todos eles. Mas a nossa tendência é para baixo, e Jesus nos levanta para frutificar. Então, isso estabelecido, a gente pode ouvir o convite de Jesus de uma maneira diferente, perguntando para nós que tipo de ramos somos nós, que tipo de ramo eu sou na videira. Talvez alguns podem se perguntar: eu sou um ramo? Sendo um ramo, minha vida está sendo conduzida para baixo, ou eu permiti que o lavrador levantasse esse ramo para ele ficar na sua posição correta, para então frutificar? Se eu estou para baixo, devo pedir que Jesus me levante. Se eu estou na posição correta, tenho que pedir para que o Senhor permita algumas podas para que eu frutifique ainda mais. E aí o convite de Jesus se torna extremamente significativo: permaneçam em mim. O convite é claro: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. O que esse convite então de Jesus traz de lições fundamentais, de princípios para uma vida frutificadora?
primeiro lugar, permanecer em Jesus é vital. Permanecer em Cristo é vital, pois depende a nossa salvação. Se não estamos em Cristo, não fomos salvos. Se estamos em Cristo, precisamos permanecer nele. É o que diz o versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem, pela palavra que eu lhes dei. Isto é, vocês já foram salvos, permaneçam. Permanecer em Cristo é vital para a nossa vida espiritual e para uma vida que frutifica. Receber a Jesus como Salvador e Senhor. Quem confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, diz 1 João, Deus permanece nele e ele em Deus. Receber a Jesus é vê-lo como testemunha. O Pai o enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, como 1 João, capítulo 4, 14 vai nos dizer. A graça de Deus está sobre aqueles que receberam a salvação de Cristo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, por meio de Jesus. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Vejam, a graça está sobre nós. Permanecer em Cristo é vital, porque não há nenhuma condenação para quem recebe a Jesus como Salvador e Senhor, e foi justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus, como diz Romanos capítulo 3. Por isso, esta redenção é fundamental, porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, surgiram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Vocês estão vendo os efeitos da salvação citados aqui nos diversos textos escritos pelos apóstolos? Tudo provém do Senhor. Tudo é do Senhor sobre nós. Por isso, permanecer em Jesus é tão vital, é fundamental, é necessário. A salvação só é possível por meio de Jesus Cristo. E aqui, gente, precisamos de fato nos perguntar. Precisamos de fato nos questionar, precisamos nos analisar e reconhecer a nossa limitação de compreensão a respeito da obra de Cristo no mundo e aquilo que deseja fazer, aquilo que Deus deseja fazer nos nossos corações e na vida da humanidade. E a pergunta posta é: você já teve uma experiência salvífica com Cristo? Entregando-se completamente a Jesus, reconhecendo em Cristo o senhorio, reconhecendo em Cristo a salvação, reconhecendo a nossa limitação, os nossos pecados, a nossa rebelião com Deus. Se isso não aconteceu, nós não permanecemos em Jesus, porque nunca fomos enxertados na videira, nunca reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de salvar-nos. E assim nós precisamos reconhecer: a salvação provém de Jesus. Reconhecer e confessá-lo publicamente que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, que o seu sacrifício é suficiente para nos perdoar, nos resgatar e nos oferecer uma nova vida. Portanto, o convite de Jesus é: permaneçam em mim, e isso é vital. O passo inicial, a salvação, é fundamental para a permanência em Jesus. João, o que escreve as cartas, vai dizer: sabemos que permanecemos nele e ele em nós,
porque Ele nos deu o seu Espírito. Só é possível permanecer em Cristo através da salvação. E isso é vital. Em segundo lugar, o convite de Jesus por permanecer nele é essencial. Porque só permanecendo nele é que a obra dele continua a ser feita em nós. Então é um processo. Eu sou salvo, reconheço a minha limitação, o meu pecado, reconheço a graça de Deus, logo Jesus começa a fazer uma obra em mim, o Pai nos enxerta na videira, passamos a ser ramos, e como ramos nesta videira temos um único propósito, o propósito de frutificar. Se a bananeira produz banana, se a mangueira produz manga, se a videira produz uva, o cristão produz frutos que honram, que glorificam, que exaltam o nome de Deus. Se não há frutos em nós, ou não fomos salvos, ou estamos embrenhados no lamaçal do pecado, e faz-se necessário que Deus, o agricultor, nos levante para então frutificar. É essencial. Depois que Jesus então contou aos discípulos que o viticultor cuida do ramo estéril, ele pega então os ramos que estão produzindo seus frutos e cuida destes ramos, para que estes ramos produzam ainda mais fruto. Vejam esta imagem, gente, rural, agrícola. Nós estamos falando de cuidar de plantas. Alguns irmãos da nossa igreja gostam muito das plantas e sabem que estas plantas precisam de cuidados necessários. Precisa tirar sujeira, precisa colocar ao sol. Tem planta que gosta de sol, tem planta que não gosta de sol. A videira, por sua natureza, ela produz muito fruto, mas esse fruto pode ser desordenado. Esse fruto pode ser tão grande que as folhas, crescendo desordenadamente, impedem que frutos sejam produzidos com qualidade. Vai produzir um fruto meio que mequetrefe. Por isso, a necessidade do cuidado. Não pode ter muita folha, porque senão não vai dar fruto. O galho não pode ser muito comprido, porque senão não vai dar fruto de qualidade. O que Jesus está nos ensinando nesta imagem rural, nesta imagem agrícola, é que estar em Cristo é fundamental, é essencial para que o objetivo dos cristãos sejam alcançados, isto é, frutificar. O viticultor usa alguns mecanismos para cuidar da videira. Ele remove brotos que estão prestes a morrer, ele garante que o sol chegue nos galhos, precisa de sol, ele corta a folhagem que impede o crescimento das uvas e corta brotos desnecessários, para que a videira produza o seu fruto. Do mesmo jeito com a nossa vida, gente. A poda é o meio que Deus usa em nossas vidas para frutificarmos mais. E aqui é importante a gente diferenciar a disciplina da poda. A disciplina tem a ver com o pecado, tem a ver com esse galho que teve a tendência para crescer para o chão. E ele está lá no chão, que precisa ser levantado. Isso tem a ver com uma tendência natural da árvore nossa, de irmos para o lamaçal do pecado. O que Jesus faz? Ele levanta. Isso tem a ver com a disciplina. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. Entenderam? A poda não. A poda é para sermos mais produtivos.
Deus disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Estão vendo a diferença? A disciplina quando estamos fazendo algo errado. A poda quando estamos fazendo algo certo. A disciplina é para começarmos a frutificar. A poda é para dar muito mais fruto. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser apresentado é a glória a Deus. Então, o nosso eu vai sendo tirado de nós, para que o nome de Deus seja honrado. É o que o texto diz. Versículo 8: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então a disciplina é para retirar pecados, a poda é para glorificar o nome de Deus, tirar o nosso eu, porque muitas vezes nós nos envaidecemos com os frutos que produzimos. Ai, que filhos de Adão que somos, né, gente? Como é terrível, como é difícil viver nesta terra com essa natureza pecaminosa, porque fazemos coisas erradas, pau, fazemos coisas certas, as coisas certas se transformam em coisas erradas por causa de nossa natureza pecaminosa. Portanto, permaneçam em Jesus. Permanecer em Jesus é essencial, porque só assim nós frutificaremos. E quando frutificarmos, o Senhor vem e dá uma ajeitada em nós, para que o eu diminua e a glória sempre seja do Senhor, porque o fruto é o resultado final da nossa essência. O cristão precisa frutificar, e o fruto sempre honra o nosso Deus. Então, o primeiro princípio é que permanecer em Cristo é vital por causa da salvação. Se não formos salvos, não estamos em Cristo. E se formos salvos, devemos estar em Cristo. Em segundo lugar, permanecer em Cristo é essencial, porque só assim vamos frutificar. E em terceiro e último lugar, permanecer em Cristo é providencial. Pois só estando em Cristo, a vida cristã faz sentido. Porque, gente, se a gente olhar para o que o mundo diz a respeito de quem nós somos, a respeito do que a Bíblia se propõe para que sejamos, o mundo vai dizer o seguinte: vocês são loucos. Não é o que a Bíblia diz que nós somos? A loucura do mundo é a sabedoria de Deus. O mundo acha que somos doidos por viver desse jeito. Não encontramos, sim, o mundo não vê sentido no que nós fazemos, do jeito como nós vivemos, do jeito como dedicamos a nossa vida, os nossos recursos financeiros, inclusive. O mundo acha isso uma loucura. E muitas vezes há cristãos falsos no meio do rebanho, há lobos no meio das ovelhas, que ainda ajudam no argumento que ser cristão é uma loucura, por causa das atrocidades que estes fazem. Mas a vida cristã só faz sentido na providência que Cristo nos dá diariamente. É providencial. E vejam como esta providência de Deus se revela de muitas maneiras. O valor, por exemplo, das palavras de Jesus, o valor das nossas orações, o valor da alegria, o valor da amizade, o valor da obediência, tudo isso está explícito no texto. Jesus, na verdade, vai dedicar a maior parte do texto para dizer o seguinte: se relacionem comigo. Se relacionem comigo. Mais do que fazer coisas, mais do que
produzir, sejam ramos e enxertados na videira, naturalmente vocês produzirão frutos que honram o nome do Senhor. O texto no versículo 7, observem o que diz o versículo 7: mas, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Qual é o valor das palavras de Jesus para a sua vida, para a minha vida? Como a gente mantém viva as palavras de Cristo aqui no coração, na mente, na prática? É isso que Jesus está nos dizendo, que as palavras dele permaneçam na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios e no nosso dia a dia. Alguns exemplos. Antes dos exemplos, no latim, a palavra meditar tem a conotação de medicar. Meditar tem a conotação também de medicar, isto é, de ser um remédio para a alma, ok? Então, quando meditamos na palavra de Jesus, nós estamos nos medicando, entenderam? Quando meditamos, estamos proporcionando uma medicação para a nossa alma. Então esta meditação vai arrumar o nosso coração, essa medicação vai fazer com que as palavras tenham sentido prático. Esta meditação, esta medicação faz com que as palavras de Cristo façam sentido. Vou repetir. Plim, plim. Vou repetir. Meditar nas palavras arruma o coração. Meditar nas palavras de Jesus faz com que a gente compreenda as palavras, e meditar nas suas palavras proporciona sentido para a vida. Vamos a alguns exemplos. Você foi ofendido. Isso é comum de acontecer. Sermos ofendidos. Presencialmente, literalmente, mas também indiretamente. Situações acontecem que somos ofendidos. Então, por exemplo, alguém, vamos trazer para um exemplo bastante concreto. Um político fala algo que denigre o pessoal da saúde, por exemplo. Ou um político cria uma lei que denigre o pessoal da educação, por exemplo. Estou falando de coisas reais. Nós temos pessoas da área da saúde, nós temos pessoas na área da educação. Um político não concede o aumento salarial para o pessoal da segurança pública. Quantos anos isso não acontece, meus irmãos da segurança pública? Um aumento salarial para esta categoria. Segurança pública, nós estamos falando de política estadual, então esquece a política federal, porque senão a gente alinha só num personagem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou trazendo um exemplo de ofensas indiretas, ok? Mas há ofensas diretas que acontecem nos relacionamentos. E aí? Eu fui ofendido. Como as palavras de Jesus me ajudam a organizar a alma, a compreender os sentidos das palavras, para que elas façam sentido? Lembrar, por exemplo, da própria palavra que Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Vocês estão vendo como a meditação na palavra de Deus pode trazer medicação para a nossa alma, na vida prática? Se fui ofendido, lembrar das palavras de Jesus: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos para um outro exemplo. Nesse mundo
tão adoentado nessa situação tão complexa de uma pandemia. Estamos doentes. E aí? Como as palavras de Jesus organiza a alma, faz sentido e me ajuda para que elas sejam práticas na minha vida. Então fiquei doente. Eu posso me inspirar nas palavras e no ensino do nosso Senhor Jesus, que disse: nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, que lindo é ser consolado pelas palavras de Jesus, que diz que Ele venceu o mundo. E as enfermidades não são capazes de nos tirar dos propósitos centrais de Deus para a nossa vida. Porque se formos curados, Deus é glorificado. Se não formos curados, nós veremos a glória de Deus. É isso, como as palavras de Jesus, a meditação nas palavras de Jesus, como estas palavras de Cristo permanecendo em nós. Palavras que permanecem em nós, que fazem sentido, por isso é providencial, traz a providência para a vida. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, fui ofendido, estou doente. Terceiro e último exemplo. Também muito comum nos nossos tempos. Nos cansamos. O cansaço. A vida na capital, a vida numa metrópole produz cansaço natural. O trânsito, o estresse, as dificuldades familiares, as dificuldades profissionais, a luta financeira, os relacionamentos, tudo isso produz canseira. Tudo isso mina as nossas forças. Então, como as palavras de Jesus podem permanecer em nós para acalmar o nosso coração e fazer sentido para a vida? Lembrar das palavras de Jesus e banhar-se delas. Quais palavras? Como exemplo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus promete: eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Permanecer em Cristo é providencial. A vida cristã faz sentido quando as palavras de Jesus fazem sentido para o nosso coração. E o versículo 8 vai dizer, versículo 8 não, versículo 7, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Então vejam, palavras de Jesus no nosso coração, que fazem com que as nossas palavras direcionadas ao Senhor possam ser respondidas. O que são as nossas palavras direcionadas ao Senhor? São as nossas orações. A oração é uma resposta por natureza. Oração é uma resposta por natureza. A gente não pode se esquecer disso. Oração sempre é uma resposta, porque ela é um privilégio. Orar é um privilégio. Então é uma resposta à graça de Deus. Foi Jesus quem disse que poderíamos pedir a Ele. Então, é uma resposta. É um privilégio e é uma comunhão. Orar é privilégio. Orar é ter comunhão, porque estamos falando com o Pai. O professor Israel Belo de Azevedo, já citei ele aqui em outras ocasiões, meu professor lá no doutorado, ele diz o seguinte, que o melhor da oração é a oração. O melhor da oração é a oração. O melhor de Deus é Deus mesmo, e não o que Ele oferece.
O melhor da oração é a oração e não a resposta da oração. O melhor de Deus é Deus mesmo e não o que Ele oferecerá para nós posterior às orações, porque a gente tem comunhão, porque a gente teve o privilégio de falar com Deus em resposta à graça dele que veio a nós. Que graça é esta? A graça das palavras de Jesus. Por isso a oração, a permanecer em Cristo é providencial. E o texto vai finalizar, gente, dizendo então a respeito do valor das palavras, a respeito do valor da oração, e como as palavras de Jesus e a oração, cativas no coração daqueles que estão permanecendo em Deus, recebem coisas ainda muito maiores, como a alegria. O texto diz que a alegria, ela vai ser plena. Versículo de número 11. Lucas, você pode colocar o versículo 11 aí na tela para ficar bastante claro? Podemos ler juntos o versículo 11, a parte final aqui do versículo, irmãos? Podemos ler juntos? Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Oh, glória a Deus! A alegria transbordará, e a alegria só transbordará se a alegria for alegria em Jesus. Há muitos tipos de alegria, mas a alegria plena, completa, só em Jesus, quando recordamos do seu sacrifício na cruz do Calvário. A alegria só será completa se ela for baseada no poder da ressurreição de Jesus, é na cruz e na sua ressurreição, porque é a obra de Deus completa em nós, e ainda aguardarmos o grande dia da sua volta. Isto é a alegria completa, a alegria em Jesus, no poder da ressurreição. E se nós cultivarmos a alegria, gente, não precisa cultivar a alegria. Percebo que muitas pessoas na vida não são cultivadores da alegria, preferem mais o rancor, preferem mais o amargor, tendem mais ao entristecer-se, tendem mais àquilo que leem, àquilo que assistem, aquilo que alimentam a alma, alimenta o coração, alimenta a mente, esse tipo de coisa que nos deixa mais down, nos deixa mais tristes, nos leva para baixo. A alegria tem que ser em Cristo, e quem deve alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração, são as palavras de Cristo. É a obra de Cristo em nós, e cultivar essa alegria, eliminando de perto de nós aquilo que é ladrão da alegria. Muitas vezes, aquilo que lemos, aquilo que assistimos, e muitas vezes, ser influenciador daqueles que são mais tristes e estão perto de nós. Ao invés de sermos contagiados com a tristeza, que a gente possa contagiar com a alegria, esta alegria que vai transbordar. Qual é a finalidade do transbordamento da alegria? Senão contagiar aqueles que estão próximos de nós. Vamos rir mais, vamos nos alegrar mais. Vou falar uma heresia aqui, vamos contar piadas, vamos contar mais piadas. Vamos rir mais. É tão bom a gente estar perto de gente que está contando história, a gente está rindo. Não é, gente? Vocês se lembram do seu José, vô da Esther? A gente está perto dele, a gente está rindo. É tão bom estar perto de gente que está alegre. Vamos ser cultivadores da alegria. Ao invés de levar tristeza, levemos esta alegria que transborda. E a alegria que transborda, ela está centrada em Jesus Cristo. É providencial. 3 palavrinhas-chave para a gente poder guardar
o que João 15 tem reservado para o nosso coração na manhã de hoje. Vital, essencial e providencial. Permanecer em Cristo é vital por causa da nossa salvação. A vitalidade, a vida só vem por causa de Jesus, por causa da salvação. É essencial, porque alcança a nossa essência é frutificar. Se fomos para baixo, ore a Deus, Senhor, me levante hoje. Se eu estou no caminho certo, estou frutificando, Senhor, poda hoje, para que os meus frutos ainda sejam maiores e melhores para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Porque eu quero que a minha vida cristã tenha sentido, e o sentido da vida cristã está nas palavras de Jesus, alimentando nossa mente, nossos lábios, nosso coração, respondendo às nossas orações através das próprias palavras de Jesus, que o melhor da oração é a própria oração, o melhor de Deus é o próprio Deus, e a comunhão e a resposta que temos, e assim sermos aqueles que cultivam a alegria, uma alegria transbordante. Se a gente olhar, o segredo da vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O segredo da vida transbordante, o segredo da vida que frutifica não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. Que o novo ano seja um ano onde a gente esteja mais com Jesus, muito mais perto dele, mais íntimo dele, mais visceral nele, porque Jesus é a videira, nós somos os ramos, e a chamada de Jesus é a chamada da frutificação. Ele disse aqui: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas foi o apóstolo Paulo quem nos ensinou que tudo nós podemos. Como? Naquele que nos fortalece. Sem mim, vocês não podem fazer nada, mas tudo podemos fazer, porque o Senhor nos fortalece. Que o ano seja um ano de mais Jesus, muito mais Jesus na nossa vida. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos cantar para terminar o culto. Acho que a gente podia terminar o culto dizendo: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer, Senhor. Deus já fez, já nos colocou na videira, agora a gente agradece. Se o nosso ramo tendeu, e ele tende sempre a ir para baixo, que o versículo 2 seja verdade na nossa vida: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. Que Jesus te levante, meu irmão, que Jesus te levante, limpando-nos dos nossos pecados, das mazelas da nossa vida, das angústias, das tristezas, mas que Ele nos levante, para que depois Ele venha nos podar, para que frutos e mais frutos sejam apresentados ao nosso Deus, e que o estilo de vida possa ser real no nosso coração. Termino minhas palavras dizendo: que ramo é você? Você é um ramo na videira? Se ainda não é, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se o seu ramo tendeu para baixo, clame a Jesus: Senhor, me levante para eu dar mais fruto. Se eu estou na direção certa, Senhor, tira o eu de mim, e que eu produza mais fruto ainda, que tuas palavras permaneçam em mim, e que a minha alegria seja a alegria do Senhor, e que eu seja um cultivador da alegria,
porque Jesus é a nossa alegria. Nós não podemos nada sem Cristo, mas podemos tudo com Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz na manhã de hoje. Permaneçam em mim. Ó Deus, nós queremos sim que 2022 seja um ano de mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus na nossa mente, mais Jesus no nosso coração, mais Jesus nas nossas palavras, mais Jesus nos nossos atos. Ó Senhor, tira o nosso eu, tire as tristezas provindas do eu, tire, ó Deus, as amarguras advindas de nossos pecados, enche-nos, ó Deus, de vida em abundância, para o louvor da Tua glória. Mais Jesus em nós, Senhor, faz isso, porque queremos permanecer em Cristo, todos os dias, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Se você tem dízimos, se você tem ofertas, você pode depositar no gasofilácio, como sinal do seu reconhecimento que Jesus faz diferença na sua vida, que Jesus é tudo para você, e que as palavras de Jesus invadem o teu coração e modificam a tua história. Que o nosso coração e a nossa vida sejam vidas repletas de gratidão e de generosidade. Após a canção, a gente finaliza o culto, despedidos na paz de nosso Senhor. Que a gente se encontre na quarta-feira online, que a gente possa se encontrar no sábado, no culto da juventude, que a gente possa se encontrar no próximo domingo, às 10 horas, na escola bíblica, e no culto de celebração ao Senhor, às 18 horas, no nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em
Senta aí, por favor. Nós vamos orar por 2 motivos que nos chegaram agora. O primeiro é uma informação lá da cidade de Francisco Morato. Nós temos uma igreja, aqueles que nos visitam, uma congregação na cidade. A nossa igreja fica no alto, então lá não tem problema de alagamento, mas chegaram algumas imagens mostrando uma situação bastante caótica ali no centro de Francisco Morato. Eu até entrei aqui no WhatsApp, no grupo da igreja, e não tem nenhuma notícia circulando no grupo da igreja. Isso pode significar que os nossos irmãos estão em paz, estão, graças a Deus, e a gente vai orar pela situação da cidade, pedindo que Deus traga alívio. E um outro pedido que acabou de chegar é da família da Aline que mandou o pedido, vou ler para os irmãos. Passando agora para avisar que a nossa tia, por parte de mãe, Obed, faleceu hoje pela manhã. Estamos bem tristes por aqui, queria que os irmãos orassem por nós. Então vamos pedir o consolo do Senhor para a família da Aline, e vamos orar pelo nosso país, pela situação das chuvas que trazem tanto estrago, tanto caos na cidade, tanta gente sofrendo por causa das inundações. Vamos fazer isso? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir a misericórdia de Deus. Senhor, a Tua palavra nos ensina que a gente deve se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E certamente há irmãos nossos em Francisco Morato, de outras igrejas, cristãos de outros apriscos, que nesta hora estão chorando, estão sofrendo, como tantos outros espalhados pelo nosso país, por causa dessas situações que envolvem enchentes, alagamentos. Há poucos dias, nossa irmã Veranice estava nessa situação, e nós te pedimos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor traga o consolo, traga a paz, traga a esperança no nome de Jesus, e preserve as vidas, Senhor. Também oramos pela família do pastor Luiz, da Aline, da Ariane, do Pedro, da Raquel, e todos os familiares que nesta hora choram pela perda da sua tia. Ó Senhor, Tu és o Deus de toda a consolação, e nós clamamos então nesta hora, Senhor, no nome de Jesus, consola os nossos irmãos e todos os seus familiares, e que nós, a igreja, seja um dos instrumentos causadores da consolação e da alegria, da esperança da vida eterna, Senhor. Faz isso, abençoa a nossa semana, Pai, cuida de nós, tantos desafios, todos nós temos, desafios educacionais, desafios profissionais, desafios familiares, éticos, cristãos, da nossa cidadania, e ó Deus, usa as nossas vidas nessa semana para o louvor da Tua glória. Fortalece-nos, ó Pai, é a minha oração, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, possam repousar sobre nós agora e permanecer até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos na paz, queridos irmãos. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.